Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians volta para São Paulo depois da derrota para o Fortaleza ontem à noite, lá no estádio do Castelão, por 2-1. E agora prioriza o Grêmio na próxima segunda-feira. E olha, Vanderlei Luxemburgo balança no cargo. E balança de verdade dessa vez. Até porque alguns jogadores do elenco estão demonstrando muita insatisfação com o método de trabalho adotado pelo Vanderlei Luxemburgo. Isso tem causado um grande desconforto dentro do clube. E para finalizar, vamos falar sobre o Paris Saint-Germain, que consultou o Corinthians pelo jovem atacante Wesley. Conto todos os detalhes para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta sexta-feira, dia 15 de setembro. O Corinthians volta para São Paulo, depois da derrota para o Fortaleza por 2-1 na Arena Castelão ontem à noite. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians perde uma posição na tabela, é o 14º colocado, fica ali ainda próximo, né, da zona do rebaixamento. Mas o Vanderlei Luxemburgo prefere enxergar diferente. Ele acha que se estivesse brigando para se aproximar dos líderes do campeonato, as perguntas talvez fossem outras. Né? Então, ele tenta sempre dar um jeito de responder as perguntas, sempre enxergando o copo mais cheio. A questão é, Vanderlei Luxemburgo balança no cargo, e tem balançado mesmo. Existe uma insatisfação muito grande hoje por parte do elenco do Corinthians, pelo menos de parte desse elenco, com relação ao trabalho realizado pelo Vanderlei Luxemburgo, com relação às tomadas de decisão, né, as tomadas de decisões aí do treinador. Ele tem gerado essa insatisfação porque o elenco não vê evolução, o elenco tem se incomodado. O Corinthians, só para se ter uma ideia, é um dos times que mais sofre finalizações durante uma partida. E é engraçado que o discurso tem mudado. Em alguns jogos atrás, o Cássio, por exemplo, ele dizia que o Corinthians suportava bem a pressão, que o Corinthians estava conseguindo manter um ritmo e saindo com os resultados. O Juliano dizendo a mesma coisa. Só que depois de ontem, o Cássio, por exemplo, na zona mista, ele mudou o discurso dele, né? Ele já começa a enxergar a história de uma maneira diferente, né? O Juliano também, Juliano, que ontem foi titular, disse que as coisas precisam melhorar, que o Fortaleza é uma equipe muito bem treinada, que tem jogadas ensaiadas, que tem um time muito bem trabalhado, mostrando realmente, né, que o Corinthians não consegue enfrentar hoje praticamente nenhum time da Série A no futebol brasileiro. Todos geram muita dificuldade. E quando eu falei do Cássio, a mesma coisa. O Cássio disse que precisa melhorar, que o time não fica com a bola, que no futebol é assim mesmo. Se você não fica com a bola, a tendência é que você perca. O Vanderlei, na entrevista coletiva, dizendo que faltou atenção no final do jogo, que não poderia perder a bola, que tinha que mastigar melhor a bola. Enfim, sempre, né, algumas justificativas pós-jogo. O fato é que os jogadores não estão confiantes, não estão gostando do trabalho realizado pelo Vanderlei Luxemburgo. Isso está ficando cada vez mais claro nas declarações, nas entrevistas e no resultado em campo, tá? Eles estão bastante aborrecidos, na verdade, com essa situação, né? Isso tem gerado um incômodo muito grande pela falta de qualidade, pela falta de consistência, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva, né? O SofaScore, aquele site que trabalha com números, estatísticas, e é muito bom, muito preciso, né? Ele mostra que o Corinthians sofreu 150 finalizações nos últimos 7 jogos como visitante.
Eu nem fiz a média aqui, mas é uma média bastante alta. Ontem, contra o Fortaleza, faltando 5 minutos para acabar a partida, o Corinthians tinha sofrido 18 finalizações contra o gol do Cássio e feito apenas 4. Então é um time muito vulnerável nesse sentido. E claro que tempo para trabalhar tem, tempo teve, porque não foi apenas o Corinthians que ficou 10 dias parado durante a data FIFA. Todos os outros clubes do futebol brasileiro pararam também, e cada um aproveitou melhor o seu tempo, o seu trabalho. O Vanderlei deu 3 dias de folga dos 7, dos 10, né, que eram possíveis. Trabalhou 7 apenas em meio período. Então a gente está vendo o resultado. O Corinthians vai descendo a ladeira cada vez mais e a pressão em cima do Vanderlei é cada vez maior. A discussão com o Bruno Mazziotti tem gerado também um problema sério, apesar do Vanderlei ter negado, dizer que isso é uma coisa que acontece, enfim, mas gerou um problema, gerou um mal-estar dentro do clube, né? Então, a situação não é das melhores para o Vanderlei Luxemburgo dentro do Corinthians, não. Ontem poupou vários jogadores e outros só depois, no pós-jogo, que ele justificou algumas ausências, que o Renato Augusto precisava de uma melhor condição física, que o Fábio Santos teve uma lordose. A lordose, para quem não sabe, é um pequeno curvatura na coluna, e que teria que pegar um voo de 3 horas, e o Fábio, com 38 anos, talvez não aguentasse. Que o Fausto Vera teve um problema também no último treino, né, que o Rojas não foi por questões de logística, né, mas não falou nada disso antes, falou só depois do jogo. Né, então as coisas estão meio fora do trilho, né, meio não, estão bastante fora do trilho dentro do clube. Tá? Então o Vanderlei Luxemburgo, cada vez mais a situação dele é complicada dentro do Corinthians, tá? Em função de todas essas questões, e em função do time não apresentar um futebol minimamente convincente, jogando fora ou dentro de casa. Por enquanto tem sido tudo na base do sofrimento quando vence. Tá? Quero saber o que você pensa em relação a isso, a sua opinião sobre esse momento vivido pelo Corinthians. Para finalizar, vamos falar uma informação aqui trazida pelo Marcelinho Carioca, tá? Que é um cara que dentro do Corinthians tem muita informação, e ele trouxe a informação ontem na rádio MC7, né? Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, para mim o maior batedor de faltas da história do clube, e ele trouxe a seguinte informação, que o Paris Saint-Germain fez uma consulta ao Corinthians pelo atacante Wesley, tá? E demonstrou interesse em levar o jogador. Não se fala, ele não falou em valores, ele não falou sobre proposta, ele disse sobre consulta, né? Que o Paris Saint-Germain entrou em contato diretamente com o Corinthians para ter mais informações e saber da situação do Wesley. Então, tivemos já a venda do Murilo para o Nottingham. A gente sabe que é muito difícil competir com a moeda, né? Com o dólar, com o euro. E os clubes de fora, quando vêm fortes e tentam levar o jogador. O Corinthians tem vendido muitos atletas, e principalmente no meio, né, do caminho. O Duílio não consegue segurar os jogadores, e claro que também existe o desejo do atleta em jogar no futebol europeu. Existiram, né, propostas pelo Yuri Alberto, que não foi vendido. Ontem, inclusive, o Wesley perdeu um gol inacreditável, que poderia ter mudado a história da partida. Mas, enfim, perder gol faz parte, não poderia, mas perdeu. Então, existe aí essa possibilidade do Paris Saint-Germain formalizar uma oferta pelo atacante Wesley, jogador bastante jovem ainda, uma das grandes promessas da equipe do Corinthians. Vamos aguardar, repito, não existe proposta oficial, não existe nada no papel, apenas uma consulta, telefonema, conversas, para saber a situação do jogador. Mas essas equipes da Europa, quando começam a consultar, eles normalmente formalizam uma oferta, formalizam uma proposta. Vamos esperar, quero saber a sua opinião, se você acha também que o Wesley deverá... não é para essa temporada, tá, gente? Já vamos esclarecer isso agora, nem daria, a janela está fechada na Europa, então
mas isso não impede uma venda, isso não impede uma negociação, né? O jogador pode ser negociado agora e deixar o clube apenas o ano que vem, né? Isso faz parte do futebol, mas neste momento o Wesley ficará até o final da temporada em função da janela de transferências lá na Europa estar fechada. A mesma coisa o Gabriel Moscardo, continua em stand-by, Barcelona de olho, Barcelona interessado, Chelsea já fez a proposta no papel, ofereceu o dinheiro e o Corinthians provavelmente até o final dessa temporada ainda pode se desfazer aí de mais pelo menos 2 jogadores jovens, talentos e que poderão reforçar essas equipes a partir de 2024. Quero saber sua opinião, comenta aí, deixa seu like se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e eu volto no final do dia com mais informações do Timão. Valeu, muito obrigado a todos, excelente dia, tchau, tchau.